E já estamos. Bom dia, Rosa. Bom dia, Graça. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos vocês que já estão entrando aí na live. Deus abençoe a todos. Ô, Nilson, acho que eu vou te mandar um link da transmissão para você fazer um solo aqui conosco, viu? Tentando essa música aí, ó. Hoje é domingo, vou me aprontar, o meu vizinho convidar. Vamos lutar contra o reino do mal na escola dominical. Quem se lembra? O presbítero Leandro se lembrou, ele bateu o olho aí e falou que era... Marinês, Lucimar. Bom dia a todos vocês. O pessoal já está chegando aí, ó. Sim, Dona Otelina. Rose, do Cláudio. Maravilha. Muito bom. Podemos começar então, pastor? Podemos. A Ruth de Tanabi, a Ruth Lima, lá da pastor Davi, tem nos dado a honra, numa live ou outra, de estar conosco também, viu, Leandro? Podemos sim. Meus irmãos, então, dando início oficialmente à nossa EBD desse domingo, presbítero Leandro com a palavra. Bom, irmãos, Deus abençoe a todos nessa manhã de domingo, né? Uma manhã gostosa, fresquinha. Então, que nós possamos ser bastante abençoados nesse dia. E continuamos ainda nesse distanciamento, mas Deus tem abençoado muito as nossas vidas. Eu estava lendo aqui agora um versículo que está em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1. Eclesiastes vem logo depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, aí Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lançar o pão sobre as águas é a gente, em outras palavras, a gente crer na bênção de Deus e na soberania de Deus. Imaginem só a gente colocar num rio corrente o nosso pão, às vezes aquele pão que nos sustenta, que nutre a nossa saúde, e nós colocarmos sobre as águas, e esse pão vai indo para um lugar que nós não sabemos. E aqui o versículo diz isso: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, isso é soberania de Deus, né, pastor? Né, irmão? Sim. Soberania de Deus. A gente tem que apenas confiar, né? Ainda que seja, talvez, aos olhos humanos, uma loucura, um absurdo a gente lançar num rio corrente o nosso pão, sem saber para onde esse pão vai, de repente abrir mão dele. Mas a Bíblia diz que depois de muitos dias nós vamos encontrá-lo. Isso demonstrando e significando a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Então, que nós possamos ter essa confiança de que a nossa vida, toda a nossa trajetória, todos os nossos projetos, toda a nossa vontade e todos os dias da nossa vida estão sob o controle de Deus. Deus é que está cuidando de todas as coisas, ainda que possa nos parecer assim tão absurdo, né? E nós ficamos impotentes, sem controle muitas vezes sobre as coisas, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Então, que Deus nos abençoe muito. Amém. E que nós possamos ter essa confiança, né? Essa fé de que Deus realmente tem todo o controle sobre as nossas vidas. Amém. Eu queria fazer, então, uma oração, pastor, pedindo a bênção de Deus
sobre essa manhã de estudo, e esse tempo agora que, nesse segundo semestre desse ano de 2020, em que o pastor nos propôs à igreja a termos um tempo, né, de um período de consagração, um período de oração, de jejum, para que Deus possa nos abençoar, né? Deus nos dá uma visão segura dessa segunda metade do ano de 2020. Nós já estamos aí com um período longo de às vezes, incertezas, né? Então, que nós possamos ter esse período de jejum, oração, buscar a bênção de Deus, clamar a Deus a direção dele, e que tudo vai dar certo, tudo Deus vai nos orientar, né? Leandro, você me permite uma participação aí na sua palavra? Sim, claro. Exatamente isso. Enquanto você estava lendo o texto, e agora na sua fala, desse período longo, né, de isolamento, de pandemia, eu estava pensando exatamente nessa extensão do rio sobre o qual a sua palavra versou de lançarmos o nosso pão. Para onde o rio vai? Qual a extensão desse rio? Dessa pandemia? Eu fico emocionado só de pensar nisso. E, de fato, é um tempo de exercitarmos a nossa confiança em Deus. Deus é soberano, Ele está cuidando de nós. Linda palavra, a gente não podia começar melhor o nosso domingo, a nossa escola bíblica dominical. Amém. Vamos orar então, irmãos. Estou vendo aqui várias pessoas, Fiuza, o Dalmer, seu filho, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas está aqui, o José Vicente, a dona Alice Lacerda já está aqui, né? A Sara, o Plínio, o presbítero Plínio. Dona Áurea, Plínio, João Carlos Cabral. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos por esse dia de domingo, o dia do Senhor. Sim, Pai. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus. Amém, Jesus. Confiando na tua graça, na tua providência, sim, Pai, na soberania do Senhor, o Deus que tem tudo sob controle, tem o tempo sob o controle, o tempo que não é o nosso tempo, mas é o tempo do Senhor, porque o Senhor é o Deus da eternidade, o Deus que conhece o tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro, toda a eternidade. E sendo assim, ó Deus, o Senhor tem todas as coisas sobre o controle do Senhor. Por isso nós te louvamos, porque nós queremos, ó Deus, ter essa confiança, essa segurança, essa tranquilidade de que a nossa vida, todos os nossos interesses, ó Deus, toda a nossa ansiedade, tudo isso está nas mãos do Senhor. E o Senhor é quem vai cuidar de nós, está cuidando de nós em todo momento. O Senhor tem as nossas vidas nas tuas mãos. Dá-nos, ó Deus, essa percepção, essa confiança, dá-nos a orientação do teu Espírito Santo, a direção do teu Espírito Santo para que possamos confiar nisso e termos os nossos corações acalmados, aquietados, como diz a tua palavra, a criança que se aquieta nos braços da mãe, ó Deus, nós possamos ter essa confiança e sabermos que o Senhor está nos orientando e nos dirigindo. Abençoe, ó Deus, a tua igreja, abençoe a família do Senhor, abençoe cada família da nossa igreja, cada irmão, as crianças, os jovens, adolescentes, os mais idosos. O Senhor esteja derramando a tua graça, abençoando a saúde de cada um, abençoando a cada um nesse período de isolamento, ó Deus, um período que muitas vezes nos deixa desconfortáveis, nos deixa ansiosos, ó Deus, mas que o Senhor esteja acalmando o coração de cada um de nós. E que em breve, ó Deus, nós possamos ver momentos
da tua bênção ainda de forma muito mais clara, muito mais evidente na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Abençoe aquelas pessoas que estão ao nosso redor, pessoas, nossos amigos, pessoas com quem nós convivemos. O Senhor esteja abençoando a cada um também, os nossos vizinhos, a Deus, porque todos estão envolvidos nessa situação. O Senhor esteja abençoando. Abençoe a nossa cidade, ó Deus, Fernandópolis. O Senhor esteja cuidando da nossa cidade, que é o lugar onde nós vivemos, onde nós ganhamos o nosso pão de cada dia. O Senhor esteja abençoando a cada um. Abençoe as famílias, aqueles que têm problemas de saúde, ó Deus, têm queridos que estão enfermos, precisando das nossas orações. O Senhor esteja ouvindo as nossas orações, abençoando a vida de cada um, ó Deus, levantando pessoas dos seus leitos de enfermidade. E, ó Deus, nesse período em que nós nos envolvemos ainda de forma mais detida, buscando a tua presença nessa segunda metade do semestre desse ano, o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, ouvindo as nossas orações, recebendo os nossos jejuns. O Senhor esteja, ó Deus, dando-nos a tua graça. Nós queremos confiar no Senhor de forma absoluta. Eu sei que isso muitas vezes é um desafio da nossa fé, do exercício da nossa vida cristã, mas ajuda-nos, ó Deus, com o teu Espírito Santo. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção, abençoe todo o teu povo, abençoe a tua igreja, ó Deus, que caminha confiada no Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e que o Senhor nos abençoe nesta manhã, no estudo da palavra do Senhor, que o Senhor esteja nos alimentando, que o Senhor esteja nos sustentando com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, fala. Quero ler aqui um texto também que tem a ver com isso que nós falamos até agora. Sim. Está no Evangelho de João, capítulo 11, é um texto conhecido que fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Certo. Então, irmãos, está no capítulo 11 do Evangelho de João, e eu quero ler aqui até o versículo 25, do versículo 1 até o versículo 25, depois extrair aqui alguma edificação, alimento aqui para nós. Então, o texto fala: a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, aliás, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo.
Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. 15 estádios, mais ou menos 3 quilômetros. Versículo 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o versículo 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Até o versículo 26. Aqui é um texto bem conhecido e há muitas lições, né, desse texto. Mas o que eu queria comentar rapidamente é a respeito dessa demora de Jesus, essa aparente demora. Os irmãos veem que Jesus estava ali perto de Betânia, que era uma aldeia onde Lázaro e as suas irmãs moravam. Não era longe, né? Jesus estava apenas a 3 quilômetros de onde Lázaro estava, e o texto diz que Lázaro estava doente. E quando Jesus soube da doença de Lázaro, aquele a quem Jesus amava, né? A Bíblia diz que Jesus tinha um amor profundo por Lázaro e também por suas irmãs, Marta e Maria. Aí o versículo 6 diz que quando, pois, Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda assim se demorou 2 dias no lugar onde estavam. Então, irmãos, eu já tive até a oportunidade de meditar nesse texto com os irmãos na igreja. Nós vemos aí uma aparente demora. Por que Jesus ainda demorou 2 dias? Então, eu fico pensando que muitas vezes nós achamos que Deus demora para nos atender. Aqui eles poderiam ter pensado isso também. Jesus ainda demorou 2 dias para ir visitar Lázaro. E quando Jesus vai até Lázaro, Lázaro já estava morto. E diz aqui o texto que quando Jesus encontrou Lázaro, ele já estava sepultado, já há 4 dias. Então, primeira coisa, essa demora, né? Essa aparente demora, é que muitas vezes, irmãos, nós achamos que o tempo de Deus é o mesmo tempo nosso. Nós fazemos a avaliação do agir de Deus de acordo com o nosso tempo. E nós aprendemos aí, os estudiosos aprendem que o tempo de Deus é o tempo kairos, né? Kairos significa que Deus
é o Deus do tempo. Deus é soberano sobre o próprio tempo, né? Deus é Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro, Deus da eternidade. O nosso tempo é o tempo cronológico, esse de dia de 24 horas. Nós estamos sujeitos a esse tempo, não temos controle nenhum sobre esse tempo, diferente de Deus. Deus tem controle sobre todas as coisas. E aqui Jesus aparentemente demorou. E aí eu queria dizer aos irmãos algumas coisas. Primeiramente, essa aparente demora de Jesus, ela nos dá algumas lições que nós podemos tirar daqui. Primeiro, que Jesus quer nos mostrar que o grau de dificuldade, qualquer que seja o grau de dificuldade de uma situação, não impede de forma alguma a ação de Jesus, ou a ação de Deus, o Deus triuno. Nenhuma situação, por mais difícil que seja, vai impedir que Deus haja, que Deus possa agir. E aqui, no versículo 14 do texto que nós lemos, fala que Jesus disse aos discípulos claramente: olha, Lázaro morreu. Os discípulos estavam achando que Lázaro estava adormecido, estava dormindo. Até que é por isso que eles dizem: olha, se ele está dormindo, ele está salvo. Mas aí Jesus fala: não, vocês não estão entendendo, Lázaro morreu. Irmãos, uma situação de morte. Uma situação para nós, seres humanos, totalmente irreversível, né? Então, uma situação de uma dificuldade, de uma gravidade extremamente alta, né? O que nós, seres humanos, podemos fazer num quadro desse, de morte, né? Só que Jesus, mesmo numa situação extrema, que era a morte de Lázaro, ele, assim, pôde agir de uma forma miraculosa, de uma forma grandiosa, de uma forma absoluta, soberana, que foi ressuscitar a Lázaro, né? Então, qualquer que seja a dificuldade, Jesus pode agir. Jesus não está preso às circunstâncias, né? Não há circunstâncias que pode impedir o agir de Deus. Então, a demora de Deus pode revelar para nós, essa aparente demora de Deus pode revelar para nós algo ainda talvez desconhecido por nós. Veja que Marta, quando fala com Jesus aqui, Jesus fala: olha, lá no versículo 23, Jesus fala: olha, o teu irmão há de ressurgir. E ela diz, no versículo 24, Marta, fala: eu sei, ele vai ressurgir no dia da ressurreição, no último dia. Então, Marta estava achando que Jesus estava se referindo a quando Jesus voltasse, né, num tempo futuro. Mas não, Jesus estava dizendo: não, ele vai ressuscitar daqui a pouquinho. Então, Marta, as irmãs Marta e Maria, inclusive os discípulos, todos aqueles que vivenciaram aquela situação, pôde experimentar de Deus um agir que para eles era desconhecido. Então, irmãos, uma primeira lição, pastor, que eu vejo aí, nessa aparente demora de Deus, Deus pode nos parecer tardio, porque ele quer mostrar para nós algo, talvez, ainda desconhecido. E quantas vezes Deus faz isso na nossa vida? Nós ficamos, às vezes, irritados, ansiosos, mas Deus está demorando, né? Deus não está agindo, parece que Deus esqueceu de mim, Deus não está ouvindo as minhas orações, o tempo da pandemia está demorando demais, eu estou com saudade do templo, eu gostaria de estar lá no templo, queria estar ali, e nós ficamos ansiosos, é natural, né? Mas Deus pode estar nessa aparente demora
reservando para nós algo talvez desconhecido por nós. É o que aconteceu aqui com Lázaro, né? Então, não há limitação para o poder de Deus. Aquele primeiro texto, lança o seu pão sobre as águas. É difícil para nós isso. Você abrir mão, lançar. E quem é pescador sabe o que o rio faz. As curvas do rio, para onde que a água vai. Tudo pode acontecer. É uma situação que nós não temos controle. Mas Deus fala, pode lançar o seu pão. E me parece quando fala o pão é aquilo que nós temos de mais precioso, é aquilo que nos alimenta, nos fortalece. Jesus fala, abre mão, que eu mais tarde vou preparar algo muito maior, né? Outra coisa aqui no versículo 15, que uma segunda lição, é que esse aparente atraso de Deus acontece para um testemunho do poder de Deus ainda maior e um fortalecimento da nossa fé. No versículo 15, nós lemos aqui, e por vossa causa me alegro, Jesus falando para os discípulos, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Então, olha, Jesus estava preparando para eles um momento de fortalecimento da fé dos discípulos, que era vivenciar a ressurreição de Lázaro, né? Então, é um testemunho do poder de Deus. Quantas experiências talvez nós pudéssemos dar, quantos testemunhos de que nós achávamos que Deus estava demorando, que Jesus estava demorando para agir, e, de repente, acontece algo infinitamente maior e melhor do que aquilo que nós estávamos aguardando, e isso serve de testemunho para nós, serve de fortalecimento para a nossa vida, né? Quando nós testemunhamos para outras pessoas o que Jesus, o que Deus fez na nossa vida. Então, segunda lição é que essa aparente demora pode estar guardando para nós um testemunho ainda maior do poder de Deus, da soberania de Deus e também do fortalecimento da nossa fé, né? Um fortalecimento da nossa fé. Porque é em meio às aflições que nós testemunhamos a fé que de fato nós possuímos, né? Pois a experiência da provação produz uma fé ainda mais firme, mais profunda. Então, irmãos, em meio às aflições, muitas vezes, eu vi agora há pouco, acho que a dona Emília pedindo oração para o irmão dela que está em coma lá em São Paulo, né? Nós não sabemos o que Deus vai fazer, mas às vezes ela pode achar, puxa, Deus está demorando para tirar o meu irmão do coma, para curar o meu irmão. Isso causa uma aflição, e no meio dessas aflições é que nós testemunhamos a nossa fé, até que ponto nós cremos na providência de Deus, e essa experiência, né, essa provação, e a Bíblia fala isso, que a provação produz em nós experiência, perseverança. Deus vai nos moldando, né, irmãos? Em meio às aflições, Deus vai nos forjando, e a Bíblia diz que Deus nos forja na caminhada da fé, em meio às provações da nossa vida, às dificuldades, nesses momentos em que nós ficamos desapontados, às vezes, com Deus, porque, olha, Deus está demorando, Deus podia agir rapidamente na nossa vida. Deus permite que nós passemos por provações para que a nossa fé ganhe mais plenitude ainda. E a Bíblia está cheia de exemplos assim, né, de histórias de pessoas que vivenciaram provações profundas para que a fé daquele irmão, daquele servo de Deus ganhasse ainda mais plenitude, né? Quantos textos, quantas histórias nós encontramos na palavra de Deus mostrando para nós isso. E, finalmente, aqui nós podemos extrair no versículo 25 do texto que a demora de Deus, essa aparente demora, né, na verdade é uma aparente demora, revela a soberania de Deus. Versículo 25
Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição. Jesus era a própria ressurreição. Jesus é a própria vida. Então, aquela situação pela qual Lázaro estava passando, uma situação de morte, para Jesus, era uma situação de extrema simplicidade, porque Jesus é a própria ressurreição. Jesus é a própria vida. E ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí, então, através disso aqui, desse versículo, dessa palavra, nós vemos Jesus demonstrando a sua total soberania, né? Nós temos um Deus, irmãos, soberano sobre todas as coisas. E eu sei que muitas vezes nós custamos em termos essa segurança, né? Nós levamos tempo, nós somos tardios, nosso coração, em crer que Jesus é soberano sobre todas as coisas. Qualquer que seja a situação na nossa vida, Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas. Então ele diz aqui, Jesus fala, olha, quem crê em mim, ainda que morra, olha, Jesus está dizendo, ainda que a situação seja de, aos olhos humanos, falência total, ainda que morra, viverá. Por quê? Jesus é soberano, né, sobre todas as coisas, sobre a morte. A Bíblia diz que Jesus rompeu os grilhões da morte. A Bíblia fala sobre isso. Então, nós estamos seguros, ainda que passemos por tantas dificuldades, ainda que vivenciamos provações difíceis, ainda que nós tenhamos a sensação de que Deus não está nos ouvindo, de que Deus está demorando, que nós estejamos, irmãos, seguros, convencidos, tranquilizados de que Deus tem todas as coisas sob o controle dele, o tempo está sob o controle de Deus, a nossa vida está sob o controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus, seja pandemia, seja vírus, seja saúde, seja doença, emprego, desemprego, escassez, fartura, tudo isso está nas mãos do nosso Deus. Quem crer em mim, disse Jesus aqui, ainda que morra, viverá. Então, que nós possamos nutrir no nosso coração, na nossa alma, esse sentimento de segurança no nosso Deus. Esse sentimento de que Deus é absoluto sobre todas as coisas. Então, eu queria deixar essa palavra para os irmãos, de que a demora de Deus, na verdade, não é uma demora. Deus é Senhor do tempo. Deus está cuidando do tempo e age nas nossas vidas no momento certo, na hora certa, do jeito que Ele quer e da melhor maneira possível. Deus age na nossa vida, né? Muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para a nossa vida. E quantas vezes nós não quebramos a cara, né? Mas quando nós deixamos Deus decidir sobre a nossa vida, deixamos Deus agir livremente sobre a nossa vida, sobre todas as coisas que nos diz respeito à igreja dele, aí sim, Deus realiza a vontade dele nas nossas vidas. Então, que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos estar tranquilos, aquietados na presença de Deus, nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Amém. Presbítero Leandro, eu tomei uma decisão aqui, enquanto você está ministrando a palavra e vendo a reação dos irmãos. Rapaz, eu não vou dar o meu estudo, não.
Nós vamos interagir aqui um pouquinho, você e eu, junto com base em tudo isso que você falou. Nós vamos ruminar isso aqui um pouquinho. Pode ser? Pode, vamos lá. E depois nós vamos orar, rapaz, por essas questões, porque você nos conduziu através de 2 textos, seja a questão da doença de Lázaro, que culminou com a morte, e o milagre tremendo da ressurreição, seja colocar o pão sobre as águas e deixar o rio levar. E no versículo 2 do texto lá, só voltando lá em Eclesiastes, Jesus traz a nós a palavra dele, chamando a repartir esse pão. Talvez o colocar sobre as águas tenha a ver com repartir com 7 ou ainda com 8, porque não sabemos o mal que sobrevirá sobre a terra. Seja colocado sobre as águas, ou seja o pão repartido com outras pessoas, se a gente estiver olhando para o tempo Cronos, a gente vai pensar assim, isso não vai voltar. Exato. O rio está indo, o rio está levando. Eu reparti meu pão, o camarada usufruiu dele, usou dele, e isso não vai voltar. Na verdade, está faltando aqui no meu bolso, está faltando aqui na minha despensa, isso não vai voltar. Aí você olha para a morte e você pensa assim, humanamente é uma situação impossível. Irreversível. Irreversível. O desfecho dessa pandemia, as consequências dessa pandemia, olhando através do tempo e para os nossos recursos e competências, a gente pode pensar, é difícil reverter isso, né? Como trazer de volta alguém que morreu? Não, eu sei que um dia isso vai acontecer. Jesus falou, não é agora. Jesus estava dizendo, é agora. O Kairos é o tempo oportuno, é o tempo certo, né? É o tempo certo. Exato. E nada acontece fora, realmente, do tempo de Deus. Deus tem o controle. Deus não está limitado pelo relógio, pelo calendário, pela velocidade da água do rio que leva as coisas, né? Por uma situação complicada que tira de nós a esperança, como essa situação que certamente está afligindo a alma da dona Emília, com respeito ao irmão lá na UTI, né? Então, rapaz, e você sabe qual é o tema da minha mensagem hoje? Agora de manhã? Sim. Reagindo corretamente ao sofrimento. E esse tema pode ser aplicado à sua palavra nessa manhã. Sim. Pensar em coisas que afligem a nossa alma, que humanamente são irreversíveis, não tem conserto, ou então isso vai demorar muito. E Jesus fala isso, não, isso é para agora. Né? Isso vai acontecer agora. Isso, quando o Senhor age, é assim, né? E nos chamando a termos uma postura condizente com a fé que temos naquele que tudo pode. Né? Exato. Pode trazer o pão que o rio leva de volta. Quando? Não sei, mas vai chegar no tempo certo. O pão que eu reparto, e nesses momentos de crise, a gente tem tendência a reter, e aí eu aproveito até dando uma palavra aí que vai alegrar o coração do presbítero Plínio, né? É aquela questão da semente que você fala, né? Que dízimo é semente, né? E se você retiver a semente que você deveria semear, pensando na crise, na dificuldade, de fato, você não vai ter colheita, você vai acabar. Então, comendo a semente. Exato. A gente tem tendência a reter, a guardar para nós, a nos fecharmos de medo, aterrorizados, e deixamos de agir com fé, de ver que Deus é soberano e de experimentar essa soberania em ação na vida, nas circunstâncias. E uma das coisas que a gente tenta segurar é comida. A gente vai para o supermercado e quer estocar. A gente não quer entregar o dízimo, não quer fazer oferta, a gente não quer abençoar a vida de ninguém, porque a gente quer segurar, a gente não quer botar no rio, a gente não quer repartir com o outro. Né? Exatamente. E você nos conduziu a olhar para Deus, rapaz, de uma forma que nos permita a reagir confiando nele e a lidar com o sofrimento,
com as intempéries, com as pandemias, com a morte. E há, muitas vezes, situações que a gente fica angustiado mesmo, né? Eu vejo, por exemplo, vou pegar um exemplo da Bíblia, uma história da Bíblia que fala muito comigo. Por exemplo, quando Deus pede a Abraão o seu próprio filho, Isaque. Se a gente for estudando aquela história ali, aquele evento que aconteceu, nós vemos que o coração de Abraão estava dolorido, estava sangrando, ele caminhando com o seu próprio filho. A Bíblia diz que ele pega a lenha, alguns empregados, e vão rumo ao lugar onde Deus havia falado. Aí tem uma parte que parece que para ficar mais apertado ainda o coração de Abraão, de um determinado momento para frente, os empregados ficam, aí vai só Abraão e Isaque. Parece que ali, acho que até as companhias, as pessoas, Abraão perdeu, agora é só ele e o filho, né? E ali Deus faz aquele milagre maravilhoso, né? Deus reverte todas as expectativas que Abraão tinha, né? Deus não permite que Abraão tirasse a vida de Isaque e providencia o cordeiro, quer dizer, abre uma porta, abre uma situação nova, e ali a bênção de Deus, o cuidado de Deus se revela de uma forma grandiosa. E na nossa vida, nós precisamos experimentar isso, né? Eu tenho pensado muito, nós, os crentes, precisamos experimentar ou permitir que Deus faça isso também na nossa vida, né? Por mais difícil que seja a situação pela qual nós passamos, permitir que Deus realize na nossa vida a vontade dele. Porque muitas vezes a gente fica impedindo a ação de Deus na nossa vida. Que é aquele outro texto também das águas purificadoras lá, que a gente vai entrando no rio, né? Enquanto a água está nos nossos artelhos, ainda a gente tem domínio. Se ela está nos nossos joelhos, nós ainda temos domínio. Quando as águas estão nos nossos lombos, ainda nós temos domínio, ou seja, tudo ainda está no nosso domínio. Mas quando nós estamos em águas profundas, nós já não temos domínio mais. Aí é o Deus agindo, é o Espírito Santo agindo. E muitas vezes nós temos, pastor, medo dessas águas profundas. Eu já falei isso algumas vezes, nós ficamos pescando nos arrozais, ou seja, em águas rasas, quando nós poderíamos estar pescando em águas profundas. É difícil? É difícil. Nós temos medo? Nós temos medo. Nós temos receio? Nós temos receio, porque a nossa fé é muito limitada, muito pequena. Mas quando nós deixamos Deus agir, então aí nós começamos a vivenciar situações que nós jamais imaginávamos que iríamos experimentar. Então, a igreja precisa viver situações como essa, né? Uma vida conduzida de forma absoluta por Deus, ainda que seja enfermidade. Uma vez eu estava falando alguma coisa assim para uma pessoa relacionada a isso, e a pessoa falou, você fala assim porque você tem uma boa saúde, você tem um bom trabalho, você tem um bom salário, né? As pessoas acham que a nossa vida foi assim a vida inteira, né? As pessoas não sabem quais os caminhos que nós já passamos, né? E a gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje a situação pode ser uma situação de um momento bom, mas amanhã pode acontecer coisas conosco que vai... Aí Deus pode falar, bom, agora vamos ver se ele suporta. Né? Vamos ver como é que está a fé desse meu filho.
Mas a vida é uma trajetória, né? A vida cristã é uma caminhada. Então, e nessa caminhada, como o senhor disse, nós temos essa tendência, né, de não abrirmos mão, né, de acharmos que nós estamos retendo e nós estamos seguros. E a Bíblia fala que nós temos que muitas vezes sofrer o dano. Sim. Esse é um texto apertado, né? A Bíblia fala que muitas vezes nós temos que sofrer o dano, ou seja, experimentar o prejuízo, experimentar a escassez, experimentar a falta. A Bíblia fala isso. E nós temos por regra de nunca experimentarmos o dano. Não, o dano não. O prejuízo não. Isso não. Isso faz Leandro, parte da nossa vida. os textos que eu ia citar no meu estudo hoje, difícil também da gente entender, é um de Hebreus que a gente leu esses dias na nossa leitura bíblica. Hebreus capítulo 5. Olha o que é dito a respeito de Jesus a partir do verso 7. E eu ia falar sobre disciplina, questão do sofrimento dentro de um contexto disciplinador. Olha o que fala sobre Jesus, Hebreus 5, do 7 até o 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, está falando lá do monte, quando Jesus orou, né? Uhum. Chorou e suou, lágrimas de sangue, pedindo Deus para livrá-lo daquele momento, né? Mas ainda assim ele disse, olha, contudo seja feita a tua vontade, não a minha, né? Olha, ele sido ouvido por causa da sua piedade. Ele foi ouvido, mas Deus não livrou ele daquele sofrimento. Olha o verso 8. Embora sendo filho e filho perfeito, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como você disse, a gente não quer aprender a lição que Paulo aprendeu, a vivermos contente em toda e qualquer situação. O nosso contentamento é só na abundância, na saúde, com tudo favorável. E, às vezes, esse caminho da dor, do sofrimento, da perda, e essa perda de controle do rio, não é? Que, de repente, você não consegue nem nadar mais, você é levado pelas águas, e ali a palavra é, de fato, sobre o Espírito Santo. A gente quer continuar mantendo o controle, a gente não quer entregar nas mãos de Deus, e, às vezes, para nos ensinar a respeito da obediência, Deus tira de nós esse controle. Tira de nós aquilo que a gente olha e diz assim, não, isso aqui é a minha segurança. Deus vai lá e remove. Pá. É a história do missionário lá com o cara da vaquinha, né? Vamos jogar essa vaquinha dele no buraco, no abismo. Rapaz, mas é o único meio de sustento que eles têm, estilo o leitinho, não, vamos matar a vaquinha. Matou a vaquinha, daí um tempo voltou, toda aquela terra tinha sido arada, preparada, cultivada, e agora não tinha só uma vaquinha, não, tinha muito mais do que uma única vaquinha, porque foi tirado aquela única coisa que eles achavam que era a segurança, mas que, na verdade, era um bloqueio, era um impedimento para que eles alcançassem coisas maiores e melhores, pescassem águas mais profundas. Exatamente. E quando o senhor falou de Paulo, né? Paulo era especialista em tragédias, né? A gente vê Paulo, parece que tudo acontecia com ele, né? A cobra tinha que picar na mão dele, tinha lá mais de 100 pessoas lá, mas foi picar na mão dele. Então, a gente vê um apóstolo que estava sempre vivenciando situações de dificuldades, né? Mas Jesus já havia dito, olha, Paulo, você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome, né?
E Paulo chega ao final e diz, né, eu combati o bom combate e guardei a fé. Amém. Então, a vida cristã um desafio. É um desafio. Né? Às vezes tem se pregado aí que a vida cristã é um mar de rosas. E nós sabemos que não é. Jesus falou que o caminho da salvação é um caminho apertado, é um caminho estreito mesmo, né? Isso não é um masoquismo, não é. Isso é você abrir mão do seu próprio eu para viver a vida de Deus. Sim. E ao fazer isso, nós lutamos contra a carne. É o que o apóstolo Paulo fala, eu esmurro meu corpo todo dia. Quer dizer, o apóstolo Paulo tinha que lutar contra ele mesmo, aquela lei que ditava regras no corpo dele, ele tinha que lutar contra isso, ele tinha que esmurrar o seu próprio corpo para que ele não fosse desqualificado. E muitas vezes nós queremos ser diferentes, nós queremos viver a nossa vida cristã de forma regalada, né? sem ter essas dificuldades, né? E as dificuldades vêm, mas nós vamos experimentando o melhor de Deus, né? Nós vamos vivenciando o melhor de Deus, e é assim que Deus faz na nossa vida, né? A nossa caminhada com Deus, a caminhada da fé. Amém. Amém. E eu tenho, assim, sobre esse estudo aqui, algumas anotações. Quando Deus demora, ele quer saber se nós sentimos a sua ausência, né? Também. Às vezes Deus quer saber se nós sentimos a ausência dele nessa demora. E, de fato, é perigoso, né? Será que nós estamos sentindo a ausência de Deus na nossa vida? Por exemplo, esse período de pandemia. Será que nós estamos sentindo a ausência de Deus ou está tudo bem? Né? Será que nós poderemos continuar a nossa vida sem estarmos nesse convívio da igreja, do seio da igreja? Nós podemos, de repente, concluir, falar, olha, nós ficamos aí 4 meses longe um dos outros, deu tudo certo, está tudo bem, não preciso da igreja. Nós corremos o risco de ter esse sentimento, né? Então, sentir a ausência de Deus, aquele texto lá que fala do povo de Israel, que estava às margens do rio, eles penduravam as suas harpas, né, os seus instrumentos nas árvores, e não cantavam mais, né, não tocavam os hinos que eles tocavam, que eles estavam acostumados. O texto diz que eles tinham saudade do templo, saudade de Jerusalém, saudade de Sião. E os opressores diziam, olha, vocês vão cantar aqueles hinos bonitos que a gente quer ouvir, mas a Bíblia diz que eles estavam tristes, né? O povo hebreu estava triste, estavam subjugados, estavam debaixo do cativeiro, debaixo dos chicotes do povo babilônico, estavam entristecidos. Então, nós temos que ter saudade da nossa pátria, saudade do céu, né? Sim. Nós temos que ter essa saudade do céu. Leandro, e nessa sensação de ausência de Deus, que é uma falsa sensação, como você bem colocou, né, uma falsa sensação de que Deus está demorando, a gente corre o risco de colocar outro ser ou outra coisa no lugar de Deus. E aí também a gente vai sofrer as consequências disso, né? Não só por abandonar totalmente, ainda que a gente não ponha outra coisa, mas quando a gente abandona o Senhor, outra coisa assume o lugar dele na nossa vida, nem que seja o nosso próprio eu. Outra experiência danosa do povo de Deus foi quando eles achavam que Moisés estava demorando, que Deus não estava respondendo, Certo. foi um bezerro de ouro para conduzi-los, né? Então, é algo que a gente precisa também pensar nesse momento e não tirar os olhos de Jesus. O apóstolo Paulo, na prisão, em meio a todo o sofrimento dele, e a gente finaliza aqui com essa palavra, depois nós vamos orar, ele quem tem o crido. A gente precisa ter essa convicção, né? Olhando para o Senhor,
E ainda que a minha mente venha dizer, olha, ele está demorando. Na verdade, irmãos, isso é fruto da nossa própria carne, que quer nos levar ao imediatismo, fazendo com que Deus esteja a nosso serviço como um empregado nosso, nós é que somos servos dele. Isso pode ter uma influência muito grande do maligno para nos desviar da presença e do cuidado de Deus, nos fazendo pegar desvios para irmos noutra direção. Então a gente tem que ter essa convicção. Eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso. Pedro, quando escreve a sua carta aos forasteiros e peregrinos, era para consolar o coração daqueles irmãos em meio ao sofrimento, era para encorajar e animar no exercício da fé e da esperança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Né? Nós podemos experimentar aqui e agora, enquanto aguardamos a herança incorruptível, reservada nos céus, para todos que amam o Senhor Jesus, que aguardam a sua vinda. Então, não tire os olhos de Jesus. Não importa o tempo, o calendário. Saiba que Deus tem domínio sobre tudo e todos, inclusive sobre o nosso tempo. Ele é Senhor do tempo. Né? Nunca duvide do amor de Deus, do cuidado de Deus por você. Mesmo que algumas vezes ele vá conduzir você pelo vale da sombra da morte. Mas se ele é o seu pastor, se ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Absolutamente não. Amém, com certeza. Leandro, vamos orar de novo? Vamos. Eu oro, depois você ora, encerrando a nossa live aqui. Deus, muito obrigado por essa manhã, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, ó Deus, meditando na tua santa e bendita palavra. Palavra poderosa para gerar fé e para fortalecer a fé. Amém. Que conduz de forma a esperar confiantemente no Senhor. Amém. A vida do teu servo foi usado pelo Senhor na manhã desse domingo para edificar as nossas vidas. Amém. A rocha que é Jesus Cristo, onde nós estamos, nos encontramos de fato e de verdade, alicerçados, arraigados nele, não no mundo, não na confiança em nós mesmos, nos recursos que temos, no nome de família, nas amizades, ainda que tudo isso seja bom, Deus. Amém. Mas nada vale para nos livrar de situações como essa que estamos vivendo. Amém, Pai. Tudo isso, mas que a nossa confiança esteja acima de tudo depositada no Senhor, que possamos olhar para essas coisas do ponto de vista do Senhor, entendendo que é no Senhor que nós somos mais do que vencedores. Amém, Pai. Nós somos suficientes para enfrentar e vencer toda e qualquer situação. Amém, Pai. E o que nos importa ter, Pai, são os recursos que vêm do trono da tua graça para nós. Amém, Senhor. Amém. Da meditação da tua palavra, da comunhão com os nossos irmãos, de uma vida entregue ao Senhor e dedicada ao Senhor para a tua glória, no serviço do Senhor, para abençoar as outras pessoas. Assim caminhamos vitoriosamente quando confiamos tudo nas mãos do Senhor. Amém, Pai. Ainda que aos olhos de alguns, nós estamos depositando a nossa segurança sobre o leito de um rio. Sim. Senhor, no tempo certo, vai trazer de volta. Nós vamos ver o milagre, nós vamos experimentar o poder do Senhor, o cuidado. Amém. Em nome de Jesus, dá-nos essa confiança, Pai. Sim. Em nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Abençoe rico a vida da irmã Emília, a família dela. Amém, Deus. Tendo paz ao coração dela e que ela possa ver na vida do irmão dela, conforme a tua vontade, o poder do Senhor se manifestando, trazendo cura, restabelecimento completo da saúde dele, tirando ele dessa UTI, desse coma, Deus. Amém, Pai. Com a tua vontade, oramos assim, porque Jesus também orou assim. Amém, Deus. Não tem nada melhor do que a vontade do Senhor para as nossas vidas, em toda e qualquer situação. Amém, Senhor. A Emília e a família dela, creiam nisso, confiem no Senhor e descansem na provisão e na providência do Senhor. Amém, Pai. E abençoe assim a vida do Leandro, da sua família. Abençoe assim a vida
dos irmãos e irmãs, amigos que estão conosco aqui nessa manhã. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, todo o teu povo, ó Deus, a igreja Filadélfia, a igreja onde nós congregamos, que a tua graça, a tua bênção, o teu sustento, a providência do Senhor esteja sobre cada família, ó Deus, cada irmão nosso, irmãos que já há tempo nós não vemos, ó Pai, mas em breve nós estaremos juntos. Em breve nós estaremos nos abraçando, contando as bênçãos, as vitórias, contando também os momentos difíceis, ó Pai. Mas o Senhor que é o Deus da igreja, o Deus das nossas vidas, o nosso sustentador, nosso redentor, o Deus que nos leva para o céu seguros, ó Pai, que nos leva para a eternidade, para a Tua presença. E na nossa caminhada da fé aqui nessa terra, ó Deus, que o Senhor esteja nos guardando, nos abençoando, abençoe cada casa de cada irmão, dê toda a provisão, o alimento do dia a dia, ó Deus, apesar das dificuldades, o trabalho, ó Deus, o Senhor esteja sustentando cada um. E que o Senhor possa nos colocar no nosso coração, ó Deus, essa confiança, essa segurança de que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que cuida do teu povo, um Deus zeloso, um Deus soberano, um Deus que conhece todas as coisas. Que nós possamos ter essa segurança no Senhor, e saber que o Senhor está cuidando de nós. Dá-nos essa bênção, essa paz, essa tranquilidade no coração, de que o teu Espírito Santo esteja testificando no nosso coração, na nossa alma, a tua bênção, o teu amor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e abençoe cada família no decorrer desse dia, o almoço, o convívio em cada família. Deus, o Senhor esteja dando momentos de alegria para nós nesse dia, o dia do Senhor, esse dia de domingo. Oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do Santo Espírito de Deus. Amém, Pai. Cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por esta terra. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, Leandro. Bom domingo aí para você. Pastor, obrigado. O senhor também, família. Deus abençoe todos os irmãos, toda a igreja. Amém. Queridos, domingo, Deus abençoe. Obrigado pela presença e participação aqui conosco. Fiquem com Deus e até, se Deus quiser, 19h30, hein? Até a noite. Deus abençoe. Amém.